Jesus não nos deixou órfãos. Antes de sua ascensão, ele prometeu enviar o Consolador, não uma influência vaga, mas alguém da mesma essência divina que habita em nós, nos guia, intercede, convence do pecado e nos capacita para a santidade. O Espírito Santo possui atributos divinos, age com vontade própria, pode ser entristecido e blasfemado. Ele não é uma força que manipulamos, ele é Deus que nos transforma. Nesta lição, veremos com clareza bíblica e profundidade teológica quem é o Espírito Santo, porque ele é plenamente Deus e como devemos viver em comunhão reverente com a terceira pessoa da Trindade. Eu sou o professor Azeniel. E para você entender isso com clareza, fica comigo porque nesta lição 8, o Deus Espírito Santo, eu vou te ajudar a compreender esse conteúdo. Primeiro eu te ensino o fundamento bíblico e teológico de cada assunto com a orientação pedagógica. Depois eu te mostro como essa verdade funciona na prática e responde a questões reais no exemplo prático. E em seguida, eu te equipo com uma estratégia clara para envolver seus alunos na aplicação em sala. E no final você estará apto, com mais segurança e ousadia, para ministrar essa aula. Dando continuidade, vemos que Jesus não nos deixou sem consolo nem direção. Ele prometeu enviar alguém, não algo, da mesma essência divina. E João registra essa promessa com clareza no texto áureo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. O texto áureo desta lição apresenta a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. A palavra outro indica que o Consolador possui a mesma natureza de Cristo, não um substituto inferior, mas alguém da mesma essência divina. Ele viria para continuar a obra de Jesus de forma permanente e pessoal. Além disso, para sempre, garante presença contínua e eterna do Espírito na vida do crente. O texto áureo prepara o professor para ensinar que o Espírito Santo não é força impessoal, mas a terceira pessoa da Trindade que habita em nós, consola, ensina, guia e capacita para vivermos em santidade. Concluindo o texto áureo, vamos dar início à verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da Igreja. A verdade prática desta lição afirma que o Espírito Santo não é força impessoal ou energia divina, mas pessoa plena da Trindade, com atributos divinos, vontade e ação. Ele consola nos momentos de aflição, ensina a verdade de Deus e santifica o crente, transformando-o à imagem de Cristo progressivamente. Além disso, sua atuação é essencial para a vida cristã. Sem o Espírito, não há convicção de pecado, novo nascimento ou poder para testemunhar. A verdade prática prepara o professor para ensinar que dependemos totalmente do Espírito Santo para viver em santidade, compreender as Escrituras e glorificar a Cristo. Aqui concluímos a verdade prática. Agora vamos pontuar quais são os objetivos dessa lição. No primeiro tópico, vamos mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa, distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. No segundo tópico, vamos evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos. No terceiro e último tópico, ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Agora, vamos dar início à nossa introdução. O Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal ou uma mera influência espiritual. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho, João capítulo 14, versículo 25 ao 31. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O erro. Comece desconstruindo a ideia de força ativa ou energia cósmica. Ele não é algo, é alguém. Pessoa, na teologia, não exige corpo, mas intelecto, emoção e vontade. Ele é Deus em ação, a terceira pessoa da Trindade. Use eletricidade versus eletricista. A eletricidade é uma força que você controla, liga, desliga. O eletricista é uma pessoa que você respeita e ouve.
Não buscamos o Espírito como uma bateria para recarregar poder. Buscamos um relacionamento com uma pessoa divina. Pergunte: quando você ora, pede uma carga ou busca um amigo? Muitos tratam o Espírito como um amuleto para sentir arrepios, ignorando quem ele é. Mude o foco da busca por poder para a busca pela pessoa. Quem tem o Espírito tem tudo. Agora que definimos quem ele é, vamos apresentar o mapa dessa jornada teológica no próximo slide. Esta lição discorre acerca da pneumatologia com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. A estrutura. Mostre que a lição tem 3 pilares inegociáveis. Primeiro, quem ele é, pessoa. Segundo, o que ele é, Deus. E terceiro, o que ele faz, obras. O erro comum. Diga aos alunos que muitos querem o Espírito como empregado para fazer milagres, mas não como cônjuge para ter comunhão. O casamento. Compare com um casamento. Você não casa com a força de trabalho do cônjuge, o que ele faz, mas com a pessoa, quem ele é. Se buscarmos apenas as obras, bênçãos, teremos um relacionamento utilitarista. Se buscarmos a pessoa, teremos intimidade. Pergunte: se o Espírito Santo parasse de fazer milagres hoje, você ainda o amaria? Questione se o relacionamento deles é baseado em interesse ou em amor verdadeiro. Convide a turma a estudar pneumatologia, não para ganhar mais poder, mas para conhecer melhor o amigo. No primeiro tópico, vamos começar provando biblicamente que ele não é uma coisa, mas alguém. A pessoa do Espírito Santo. Tópico 1. O Espírito Santo é uma pessoa. Subtópico 1.1. O Espírito não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. O combate ao erro. Diga claramente que o Espírito Santo não é a força ativa de Deus, como ensinam as testemunhas de Jeová, nem uma energia cósmica. Na teologia, ser uma pessoa não significa ter um corpo físico, mas possuir atributos de personalidade, intelecto, sentimentos e vontade própria. Por isso, nunca se refira ao Espírito Santo como uma coisa ou uma força. Ele é um alguém divino com quem nos relacionamos. Pergunte: você conversa com a eletricidade da sua casa? Você ama a gravidade? Não, porque são forças impessoais. Mostre que nós oramos, amamos e obedecemos ao Espírito. Ninguém tem comunhão com uma força. Se nos relacionamos com ele, ele é uma pessoa. Pergunte: quando você fala do Espírito Santo, você usa ele ou aquilo? Muitos cristãos, sem querer, tratam o Espírito como uma coisa para dar arrepios ou poder. Isso é ofensivo. Oriente a turma a mudar a chave mental hoje. Pare de buscar uma bateria recarregável e comece a buscar o amigo divino. Mas como provar que ele é uma pessoa? Vamos ver as características dele no próximo slide. Ele tem propósito, mente e consciência, o que comprova sua racionalidade. Romanos capítulo 8, versículo 27. Ele pode ser entristecido, o que envolve sensibilidade e emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como acabamos de ler, Paulo diz, não entristeçais. Diga à classe que forças impessoais, gravidade, fogo, eletricidade, não sentem tristeza. Só se entristece quem ama, pensa e se importa. O Espírito não é uma energia fria, é uma pessoa com sentimentos reais. Imagine receber um hóspede nobre em casa e começar a brigar ou fazer coisas imorais na frente dele. Ele não quebra como uma máquina, ele se magoa e se retira. O Espírito Santo é esse hóspede sensível. O pecado não é apenas um erro técnico na lei, é uma ofensa pessoal a alguém que mora em nós.
Pergunte: você evita o pecado por medo do inferno ou por amor a ele? Muitos cristãos vivem baseados na lei, medo de punição, não no relacionamento, medo de magoar. Mude a motivação da santidade hoje. Ensine a turma a não pecar, não porque é proibido, mas porque fere o coração do seu melhor amigo. Além de sentir, ele também pensa e ensina. Veja a inteligência dele no próximo slide. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente. João capítulo 14, versículo 26. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. João capítulo 16, versículo 13. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Diga à classe que o Espírito Santo não é um computador que apenas armazena dados. Ele é o professor que ensina e o guia que orienta. Mostre que ensinar e guiar exigem inteligência e propósito. Uma força cega não guia ninguém. Só uma pessoa com visão e plano pode guiar. Compare com um GPS. O GPS guia, mas não se importa com você. Se você errar o caminho, ele recalcula friamente. O Espírito Santo é um guia pessoal. Ele se importa com o destino e com a jornada. Ele não apenas mostra o caminho, ele caminha junto e corrige com amor. Pergunte: você tem ouvido a voz do seu guia ou apenas seguido seus instintos? Muitos cristãos vivem perdidos, tomando decisões erradas, porque ignoram o guia que mora dentro deles. Convide a turma a consultar o Espírito Santo antes de cada decisão importante. Ele não falha e quer participar das suas escolhas. Além de ensinar e guiar, ele também decide e distribui dons. E é isso que vamos ver no próximo slide. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma sua vontade em ação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa tarefas, que são ações de uma pessoa divina. Atos capítulo 13, versículo 2. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Diga à classe que forças, como o vento ou a gravidade, não escolhem nada. O Espírito distribui como quer. Vontade é prova de personalidade. Ele não é um poder que nós manipulamos. Ele é o Senhor que nos usa. Ele decide quem recebe qual dom e quem vai para qual missão. Numa fábrica, a eletricidade faz as máquinas funcionarem, mas é o gerente quem decide quem opera qual máquina. O Espírito não é a energia, é o gerente. Mostre que na igreja ninguém é dono do seu ministério. Foi o Espírito quem decidiu soberanamente te colocar onde você está. Pergunte: você diz ao Espírito o que fazer ou pergunta o que ele quer que você faça? Muitos oram dando ordens a Deus, invertendo a hierarquia espiritual. Convide a turma a se apresentar hoje não como usuários do poder, mas como servos do Senhor Espírito Santo. Agora vamos entender a distinção das pessoas divinas no próximo subtópico. Pessoa distinta na Trindade. Subtópico 1.2. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Diga claramente: não cremos em três deuses, triteísmo, nem em um Deus que troca de máscaras, modalismo. Cremos em um Deus, essência, que existe eternamente em três pessoas, relacionamento. O Pai não é o Filho não é o Espírito, mas os três são o único Deus. Use um triângulo equilátero. Ele tem três lados distintos, mas é um só triângulo. Se tirar um lado, deixa de ser triângulo. Mostre que não podemos entender Deus plenamente com a lógica humana, mas podemos aceitar o que a Bíblia revela. Deus é uma comunidade de amor perfeita. Pergunte aos alunos: sua adoração inclui o Espírito Santo ou ele é o primo pobre da Trindade? Muitas liturgias focam só no Pai e no Filho, esquecendo de adorar o Espírito. Ensine a classe a orar ao Pai, pelo Filho,
no Espírito Santo. Inclua o Espírito na sua gratidão diária. Mas como explicar que ele é Deus e ao mesmo tempo distinto do Pai? Veja no próximo slide. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Tito, capítulo 3, versículo 5. Acompanhe comigo no versículo 5. Diz assim: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como acabamos de ler, explique que a salvação é uma força-tarefa divina. O Pai planeja, o Filho paga o preço e o Espírito aplica a lavagem. Enfatize que o Espírito não é uma extensão do Pai. Ele é uma pessoa divina autônoma que realiza a obra exclusiva da regeneração e renovação dentro de nós. Use a figura de uma obra. O Pai é o arquiteto, desenhou o projeto. O Filho é o engenheiro, levantou a estrutura na cruz, e o Espírito é o mestre de acabamento, que habita e embeleza. Mostre que, embora a salvação seja um projeto único de Deus, quem está trabalhando dentro da casa hoje é o Espírito Santo. Pergunte: vocês tratam o Espírito Santo como uma energia elétrica ou como uma pessoa real? Muitos cristãos pedem poder, como se fossem recarregar uma bateria, mas ignoram a pessoa que quer conversar. Leve a turma a desenvolver um relacionamento pessoal. Incentive-os a não apenas buscar a bênção, mas a conversar com o abençoador que vive neles. Mas essa distinção é vital para combatermos erros perigosos, como veremos a seguir. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, como o modalismo que ensina que Pai, Filho e Espírito são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. A heresia. Explique que o modalismo reduz Deus a um ator que troca de figurino. Ora se apresenta como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Isso anula a Trindade. Deus não atua em turnos sucessivos. As três pessoas coexistem eternamente, distintas entre si, mas inseparáveis na essência divina. Imagine um ator num palco fazendo um monólogo, trocando de chapéu para mudar de personagem. Isso é modalismo, um Deus solitário fingindo ser três. A Bíblia mostra um diálogo real, não um monólogo. No batismo, o Pai fala, o Filho obedece e o Espírito desce. Três pessoas distintas, um só Deus verdadeiro. Pergunte: se Deus fosse uma só pessoa mudando de modo, com quem Jesus conversava no Getsêmani? Mostre o absurdo teológico de Jesus orar para si mesmo. A oração exige um eu e um tu. Leve a turma a adorar um Deus de relacionamento perfeito, onde o Pai ama o Filho no Espírito, e não um Deus isolado e solitário. Além de confundir as pessoas, houve quem tentasse diminuir a divindade do Espírito, como veremos no próximo slide. E o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito, e os pneumatômacos, que negavam a deidade. Ensine que Ario dizia que Jesus e o Espírito eram criaturas, seres elevados, mas não Deus. Para ele, houve um tempo em que eles não existiam. Explique que esse grupo aceitava o Filho, mas combatia o Espírito, daí o nome combatentes do Espírito. Eles o viam como um anjo servo, jamais como o Senhor Deus. Imagine uma escada onde Deus Pai está no topo, Jesus num degrau abaixo e o Espírito num degrau inferior. Isso é arianismo, subordinacionismo. A Trindade não é uma escada hierárquica de essência, é uma mesa redonda, onde Pai, Filho e Espírito sentam-se com a mesma glória, honra e poder. Pergunte: quando você canta louvores, você adora o Espírito Santo ou apenas agradece a Ele? Muitos crentes tratam o Espírito como um secretário de luxo de Deus e não como o próprio Deus. Isso é um erro prático grave. Convide a classe a adorar o Espírito Santo agora mesmo. Diga: Espírito Santo, Tu és Deus e nós te adoramos. Mas o que a Bíblia diz para corrigir esses erros? É o que veremos no próximo slide. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai e em nome do Filho.
evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. João capítulo 14, versículo 26. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Explique que ser enviado fala de função, não de inferioridade. O Pai envia, o Filho vem, o Espírito aplica. Papéis diferentes, mesma essência. Destaque 1 Coríntios 2, versículo 10. Só Deus conhece a mente de Deus. Se o Espírito sonda as profundezas de Deus, ele tem que ser Deus. Nenhuma criatura suportaria tal conhecimento. Use o sol. Ele é o astro, Pai, a luz que chega até nós, Filho, e o calor que sentimos na pele, Espírito. Você não diz, estou sentindo o calor do sol, mas não é o sol. O calor é a essência do sol tocando você. O Espírito é Deus, tocando nossa alma. Pergunte, você quer conhecer os segredos de Deus? Quem melhor para contá-los do que aquele que sonda a mente dele? Muitos leem a Bíblia sem pedir iluminação ao autor. É como ler um livro difícil, sem consultar o escritor que está ao seu lado. Incentive a turma a orar antes de ler a Bíblia. Espírito Santo, sonda o coração de Deus e revela a mim a sua vontade. Agora, vamos aprofundar em um título muito especial que Jesus deu a ele no próximo subtópico. O Consolador Prometido. Subtópico 1.3. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Explique que Jesus estava de partida, mas não deixaria os discípulos órfãos. Ele pediu um substituto à altura. Destaque o para sempre. Jesus em carne estava limitado ao tempo e espaço. O Espírito é a presença ilimitada, que nunca mais sairá de perto e de dentro de nós. Use a imagem de uma corrida de revezamento de elite. Jesus correu sua volta perfeita e passou o bastão para o Espírito Santo. A diferença é que, nesta corrida, o treinador, Espírito, entra dentro do atleta, nós, para correr através dele. Não estamos sós na pista, temos um companheiro divino. Pergunte, você vive seus dias como um órfão espiritual ou como alguém habitado por Deus? Muitos cristãos sofrem de solidão crônica porque ignoram a companhia real daquele que está ao seu lado agora. Convide a turma a acordar amanhã e dar bom dia ao seu companheiro eterno. Aproprie-se da presença dele. Mas o que significa exatamente essa palavra consolador? Vamos traduzir isso agora no próximo slide. A palavra consolador é tradução do grego paráclitos, que significa aquele que encoraja e conforta, e ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. Ensine que paráclitos significa literalmente chamado para estar ao lado. Não é um auxílio à distância, é presencial. Ele não é só um ombro amigo, consolo, mas um defensor legal, advogado, e um parceiro de força, ajudador. Ele é a provisão completa para nossa insuficiência humana. Imagine que você precisa carregar um sofá pesado escada acima. O Paráclitos não fica na torcida gritando, vai! Ele é quem pega a outra ponta do sofá e sobe com você. Ele não tira o fardo da vida, mas nos empresta ombros divinos para carregá-lo. Pergunte, qual faceta do Consolador você mais precisa hoje? Do abraço que cura, da força que levanta ou da defesa que justifica? Identifique que na sala há pessoas feridas, precisam de consolo, exaustas, precisam de ajuda e acusadas, precisam de advogado. Convide a turma a parar de lutar sozinha. Diga, entregue a outra ponta do seu problema para o Paráclitos agora. E essa palavra aparece em momentos estratégicos na Bíblia, como veremos no próximo slide. O vocábulo Paráclitos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo, João capítulo 14, versículo 16 e 26, e capítulo 15, versículo 26,
depois capítulo 16, versículo 7, e 1 João capítulo 2, versículo 1. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim. Versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Como acabamos de ler, Jesus é nosso advogado junto ao Pai. Mas João usa a mesma palavra para o Espírito. Temos dois paráclitos, Jesus no céu, nos defendendo da acusação do diabo, e o Espírito na terra, nos defendendo do desânimo e do erro. Estamos cercados por defesa divina. Imagine um tribunal. O diabo é o promotor acusador. Você é o réu. Jesus é o advogado de defesa diante do juiz, Pai, apresentando o seu sangue como prova. O Espírito é o assistente jurídico ao seu lado, te acalmando e te dizendo o que falar. Pergunte: você vive com medo de perder a salvação a cada erro ou confia na competência dos seus advogados? Muitos crentes vivem inseguros, achando que dependem de sua própria performance para serem aceitos. Leve a turma a descansar na intercessão de Cristo e no consolo do Espírito. Diga: com essa dupla defesa, nenhuma condenação prospera. Mas há um detalhe crucial na fala de Jesus. Ele chamou o Espírito de outro. Entenda isso no próximo slide. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Explique que Jesus usou a palavra allos, outro da mesma espécie, e não héteros, outro de espécie diferente. É como dizer, vou enviar outro eu. O Espírito é Jesus sem corpo físico. Ele tem a mesma essência, poder e amor do Filho, garantindo que Deus continue conosco. Imagine que um cirurgião genial sai do plantão e diz, vou enviar outro médico. Se vier um estudante, você se preocupa, héteros. Mas se ele envia um especialista do mesmo nível e competência, allos, você descansa. O Espírito é o especialista divino que assumiu o plantão da nossa alma. Pergunte, você sente falta de Jesus físico ou já entendeu que o Espírito é a presença real dele em você? Muitos dizem, queria ter vivido na época de Jesus. Mostre que hoje é melhor, pois ele não está com a gente, mas em nós. Encoraje a turma a valorizar a era do Espírito. Diga, você tem o mesmo acesso a Deus que Pedro e João tinham, só que 24 horas por dia. Agora vamos entrar num debate histórico que definiu nossa fé, no próximo tópico. A divindade do Espírito Santo. Tópico 2. O debate filioque. Subtópico 2.1. A expressão latina filioque significa e do filho. Foi inserida no credo niceno-constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. João capítulo 15, versículo 26, Nova Almeida atualizada. Explique que a Igreja precisou afirmar que o Espírito não vem só do Pai, mas também do Filho, filioque. Isso evita que o Espírito seja visto como inferior a Jesus. Jesus disse, eu o enviarei. Se ele tem autoridade para enviar o Espírito, ele é igual ao Pai em poder. A procedência dupla garante a unidade perfeita da Trindade. Imagine um rio, Espírito, que flui de uma fonte, Pai. Mas esse rio também passa e ganha força numa represa, Filho, antes de chegar a nós. A água que bebemos vem tanto da fonte quanto da represa. O Espírito nos traz a presença do Pai e do Filho. Não há separação nesse fluxo divino. Pergunte, se o Espírito é enviado pelo Filho, será que ele vai te guiar para algo contrário a Jesus? Muitos dizem, o Espírito me disse, para justificar coisas que Jesus condenou. Isso é impossível. O Espírito sempre glorifica o Filho. Ensine a turma a testar as revelações. Se não se alinha com o caráter de Jesus, não veio do Espírito que procede dele.
e a Bíblia confirma essa procedência dupla em outros textos, como veremos no próximo slide. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos. Destaque que Paulo chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo e Espírito de seu Filho. Isso prova o filioque na prática. Explique que a Igreja teve que lutar contra quem dizia que Jesus era criatura, arianismo, ou que o Espírito era servo, pneumatômacos. O credo foi a defesa da fé. Como você prova que é filho do seu pai? Pelo DNA. O Espírito Santo é o DNA espiritual de Jesus em nós. Quem tem o Espírito tem as características de Cristo: amor, perdão, santidade. Sem esse DNA, não há filiação. É a marca inconfundível do cristão. Pergunte: as pessoas olham para você e reconhecem o jeito de Jesus? Ter o Espírito não é só falar em línguas, é ter o caráter de Cristo. Se você é grosseiro ou desonesto, o DNA está falhando. Convide a turma a buscar o fruto do Espírito. Diga: que o Espírito de Cristo molde suas reações hoje. E foi para selar essa verdade que a Igreja tomou uma decisão histórica em 381. Veja a seguir. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Explique que o credo não inventou a verdade, apenas a organizou para proteger a Igreja. Em 381 ficou definido: o Espírito é Senhor, vivificador e adorado. A frase, com o Pai e o Filho é adorado, é o golpe final contra qualquer heresia. Se ele recebe a mesma adoração, ele tem a mesma dignidade. Imagine um país que tem 3 bandeiras oficiais hasteadas na mesma altura. Nenhuma fica abaixo da outra. Na nossa fé, Pai, Filho e Espírito ocupam o mesmo mastro de honra. Não prestamos meia continência ao Espírito. Nossa reverência é total e igual para os 3. Pergunte: nossos cultos refletem essa igualdade ou deixamos o Espírito apenas para os momentos emocionais? Às vezes cantamos ao Pai e a Jesus, mas esquecemos de exaltar conscientemente o Espírito. Proponha um momento de adoração trinitária na classe. Leve-os a declarar: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Portanto, a conclusão teológica é clara e libertadora, como veremos no próximo slide. O Espírito, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Reforce que papel diferente não é essência inferior. O Espírito não é o estagiário da Trindade. Ele é Deus conosco agora. Jesus subiu, mas Deus não nos abandonou. O Espírito é a garantia de que a presença divina não é visita, é morada fixa. Num reino antigo, quando o rei viajava, o vice-rei assumia com plenos poderes. Ninguém desobedecia ao vice, achando que ele era menos importante. O Espírito é o vice-rei, em termos funcionais, que governa a Igreja na ausência física de Cristo. Desobedecer ao Espírito é desobedecer ao Rei Jesus. Pergunte: você tem tratado o Espírito Santo com a mesma reverência que trataria Jesus se ele entrasse aqui agora? Muitos brincam com o Espírito, ignoram sua voz ou o entristecem, coisas que jamais fariam na cara de Jesus. Mude a chave da turma. Diga: honre a presença que está em você. Ele é Deus. Agora, vamos provar essa divindade, examinando os atributos que ele compartilha com o Pai e o Filho no próximo subtópico. Os atributos divinos do Espírito. Subtópico 2.2. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho
podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência, o Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Lucas capítulo 1, versículo 15, Romanos capítulo 15, versículo 19. Explique que só Deus é onipotente. Se o Espírito tem pleno poder, ele é Deus. Em Lucas 1, versículo 35, o poder do Altíssimo, Espírito, gerou Jesus no ventre. Em Romanos 15, versículo 19, Paulo diz que fez milagres pelo poder do Espírito. Imagine uma usina hidrelétrica gigante. A energia que sai dela, Espírito, tem a mesma força da água que a gerou. Pai, o Espírito não é uma pilha fraca. Ele é a alta tensão de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível para operar em nós. Pergunte: você ora ao Espírito Santo crendo que ele pode fazer o impossível ou apenas o possível? Muitos limitam o agir do Espírito a sentir um arrepio, esquecendo que ele criou o universo e venceu a morte. Convide a turma a apresentar causas impossíveis ao Espírito Onipotente. Diga: não há nada difícil demais para ele. E além de todo-poderoso, ele também está em todos os lugares ao mesmo tempo, como veremos no próximo slide. Onisciência. Não existe nada além de seu conhecimento. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Onipresença. Não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Salmos capítulo 139, versículos 7 ao 10. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como lemos, o Espírito sonda a mente de Deus. Só Deus conhece a Deus. Se ele sabe tudo o que Deus sabe, ele é onisciente. Em Atos 5, Ananias mentiu ao Espírito e Pedro disse: mentiste a Deus. Em Salmos 139, Davi diz: para onde fugirei do teu Espírito? Ele está em todo lugar. Imagine um Google divino que tem acesso a todos os arquivos secretos do universo. O Espírito sabe tudo, até o futuro. Imagine um Wi-Fi global que cobre cada centímetro do planeta. Onde você for, o sinal do Espírito está lá. Ele te conhece por dentro e te cerca por fora. Pergunte: você viveria diferente se lembrasse que o Espírito vê cada pensamento e está em cada quarto fechado? Muitos pecam achando que estão offline de Deus, mas o Espírito é a testemunha ocular permanente. Leve a turma a viver em santidade prática. Diga: não há segredos para ele, viva na luz. E além desses atributos incomunicáveis, ele também compartilha a eternidade, como veremos agora. Eternidade. Ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, e Hebreus capítulo 9, versículo 14. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Corrija a ideia de que o Espírito surgiu no Pentecostes. Em Gênesis 1, versículo 2, ele já pairava sobre as águas. Só Deus é eterno. Se o Espírito é chamado de Espírito Eterno em Hebreus 9, versículo 14, ele não tem começo nem fim. Ele é o Criador, não criatura. Imagine uma orquestra. Antes da música começar, criação, o maestro Espírito já estava lá com a batuta na mão. Ele não foi criado junto com os instrumentos. Ele organizou o som. O Espírito organizou o caos na criação. Ele é anterior a tudo o que existe. Pergunte: se o Espírito já existia antes dos seus problemas e vai existir depois deles, por que você se desespera? Nossas crises são passageiras. Nosso Consolador é eterno. Apoie-se no que não muda. Convide a turma a descansar na rocha eterna. Diga: o Deus que viu o início de tudo está cuidando do seu fim. E para fechar, vamos ver como ele age diretamente na obra da nossa salvação no próximo slide.
Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidências da deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Explique que inerente significa que faz parte de quem ele é, não algo que ele ganhou. O Espírito não recebeu poder, ele é o poder. Ele não aprendeu a ser santo, ele é santo. Frise que ele tem a mesma essência. Não é um Deus menor ou um ajudante. Ele é Deus tanto quanto o Pai e o Filho. Use a analogia de um príncipe que nasce com sangue real. Ele não precisa fazer um curso para ter DNA real, já nasceu com ele. O Espírito tem o DNA da divindade desde sempre. O raio de sol não ganha a luz do sol, ele é luz do sol. O Espírito não reflete Deus, ele é Deus. Pergunte: se o Espírito Santo é Deus com a mesma essência do Pai, por que muitas vezes o tratamos como uma energia ou sensação? Muitos buscam o poder, arrepios, mas ignoram a pessoa, santidade. Isso é idolatria da experiência. Convide a classe a adorar o Espírito como adoram o Pai e o Filho. Ele merece a mesma reverência. Vejamos agora os símbolos que a Bíblia usa para descrever essa pessoa divina no próximo subtópico. Os símbolos do Espírito. Subtópico 2.3. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são: fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito, Atos capítulo 2, versículo 3, simboliza pureza, a presença e o poder de Deus. Símbolos mostram como ele age. O fogo, Atos 2, versículo 3, revela 3 marcas: pureza, queima o pecado; presença, aquece a alma; e poder, ilumina a mente. O fogo não foi uma faísca passageira, mas a chama inaugural da igreja. Ele desceu para permanecer e capacitar. O ourives usa fogo para tirar impurezas do ouro até ver seu rosto nele. O Espírito nos queima não para destruir, mas para que o rosto de Cristo apareça em nós. Fogo atrai e aquece. Uma vida cheia do Espírito não passa despercebida. Ela irradia calor espiritual. Pergunte: o fogo do Espírito em sua vida é uma chama ardente ou apenas brasas morrendo? Muitos cristãos esfriaram e vivem de aparência. Fogo que não é alimentado, apaga. Convide a turma a pedir um novo avivamento hoje. Vejamos agora os símbolos da água e do vento no próximo slide. Água. O Espírito flui da palavra como águas vivas, que refrigeram o crente e o revestem de poder. João 7, versículo 37 ao 39. Vento se refere à natureza invisível do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como lemos, o Espírito é livre e invisível, mas real. Não o controlamos, apenas somos guiados por ele. A água, João 7, versículo 37 ao 39, simboliza satisfação. O mundo seca a alma, o Espírito refrigera e transborda poder. Ninguém vê o vento, mas vê a árvore balançar. A conversão é a prova visível do Espírito invisível. Canal seco não gera vida. Onde a água chega, o deserto floresce. O crente cheio de Espírito gera vida. Pergunte: sua vida é um rio fluindo ou um poço seco? Você deixa o vento soprar ou tenta controlar Deus? Religião sem Espírito é rígida. O vento sopra onde quer. Quem tem sede, bebe de graça. Convide a turma a parar de resistir ao vento e a beber dessa água hoje. Vejamos o óleo e o som no próximo slide. No Pentecostes é representado pelo som como de um vento. Atos capítulo 2, versículo 2. Óleo usado para a luz e a unção simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. E 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27.
Em Atos 2, versículo 2, o som como de vento anunciou a chegada do poder. Foi audível para despertar a atenção de todos. Óleo simboliza duas coisas vitais: consagração, separado para servir, e iluminação, mente aberta para entender a Bíblia. A candeia. Nos tempos bíblicos, sem óleo não havia luz. Sem o Espírito, a Bíblia é um livro fechado e a mente fica no escuro. O lubrificante. O óleo evita atrito. O Espírito lubrifica nossos relacionamentos na igreja, evitando o desgaste do pecado. Pergunte: você lê a Bíblia com a luz do autor acesa ou no escuro do intelecto? Seu serviço é ungido ou pesado? Muitos servem por obrigação, sem óleo, e leem sem revelação. O resultado é cansaço e heresia. Ore para que o óleo do Espírito renove a visão e o vigor de cada aluno hoje. Vejamos o último símbolo, a pomba, no próximo slide. Pomba. O Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba. Mateus capítulo 3, versículo 16. É símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito. Acompanhe comigo no versículo 16. Diz assim: E sendo Jesus baptizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Como lemos, a forma corpórea de pomba sinalizou a aprovação do Pai sobre o Filho. Diferente do fogo, poder, a pomba revela a mansidão e a paz. O Espírito não é apenas força explosiva, é também a calma divina em meio ao caos. Dizem que a pomba é arisca, qualquer movimento brusco a espanta. O Espírito é sensível ao pecado e à dureza. Precisamos do fogo, paixão, e da pomba, paz. Fogo sem pomba queima tudo. Pomba sem fogo é passividade. O cristão tem os dois. Pergunte: suas atitudes atraem ou espantam a pomba do Espírito? Você tem sido manso ou explosivo em casa? O Espírito se entristece com gritaria e amargura. Efésios 4, versículo 30. Ele pousa onde há humildade. Convide a turma a cultivar um ambiente de paz interior, onde o Espírito sinta prazer em repousar. Agora entraremos nas obras do Espírito, começando pela encarnação no próximo tópico. As obras do Espírito Santo. Tópico 3. O Espírito Santo e a encarnação. Subtópico 3.1. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como o agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35. Explique que Jesus não nasceu de semente humana. O Espírito foi o agente que gerou a vida no ventre de Maria. Note a frase, o Santo que há de nascer. O Espírito protegeu a natureza humana de Jesus da contaminação do pecado original desde o início. Na biologia, vida vem de vida pré-existente. Aqui, a vida, Espírito, criou a humanidade de Jesus do nada. Imagine uma redoma estéril em um ambiente contaminado. O Espírito envolveu Maria como uma redoma santa, garantindo que Jesus nascesse imaculado. Pergunte: se o Espírito gerou Jesus sem ajuda humana, o que ele não pode gerar em sua vida hoje? Para Deus, o impossível é apenas o cenário ideal para um milagre. Maria creu no absurdo. Encoraje a classe a entregar seus ventres estéreis, sonhos mortos, ministérios parados, ao poder criativo do Espírito. Vejamos a cooperação da Trindade nesse milagre no próximo slide. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, Mateus capítulo 1, versículo 18, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Malaquias capítulo 5, versículo 2 e João capítulo 1, versículo 1. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Como lemos, o Verbo já existia. O Espírito não criou a pessoa divina, mas formou sua natureza humana. Mateus capítulo 1, versículo 18. Jesus é filho do Pai desde sempre. O Espírito preparou seu corpo. O Espírito construiu a casa de corpo no ventre, mas o morador, o Verbo, já existia antes da obra. A casa teve início no tempo. O morador é eterno. Jesus não começou a existir em Maria. Pergunte: se Jesus fosse apenas uma criatura criada no ventre, ele poderia pagar uma dívida eterna? Sem a pré-existência, a cruz seria insuficiente. Só o Deus eterno poderia salvar o homem temporal. Leve a turma a adorar o Deus que, sendo infinito, aceitou caber num ventre humano por amor. Vejamos a ação conjunta da Trindade nesse evento no próximo slide. O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O Filho assume a forma humana. Filipenses capítulo 2, versículo 7. E o Espírito realiza o milagre da concepção. Mateus capítulo 1, versículo 20. A encarnação não foi voo solo. O Pai planejou e enviou. Gálatas capítulo 4, versículo 4. O Filho obedeceu e se esvaziou. Filipenses capítulo 2, versículo 7. E o Espírito executou o milagre biológico. Mateus 1, versículo 20. A Trindade age sempre unida. O Pai é o compositor. Escreveu a partitura da redenção. O Filho é o solista. Executou a obra no palco da história. E o Espírito é o maestro. Tornou a execução possível e harmoniosa. Pergunte: se a Trindade trabalhou unida para nos salvar, por que insistimos em viver o cristianismo sozinhos? O individualismo moderno é antitrinitário. A salvação é fruto de uma comunidade divina perfeita. Convide a classe a refletir a unidade da Trindade na comunhão da igreja local. Ninguém é salvo sozinho. Vejamos como isso confirma a divindade do Espírito no próximo slide. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Gerar vida do nada é exclusivo de Deus. Se o Espírito fez isso em Maria, ele é Deus. O mesmo Espírito que gerou Jesus fisicamente, agora gera Cristo espiritualmente em nós, regeneração, e nos leva até o céu. A encarnação é a obra-prima, e a assinatura no canto é a do Espírito. Ninguém falsifica essa obra. Pense num GPS que dirige o carro. O Espírito nos pega no ponto A, novo nascimento, e garante a chegada no ponto B, glória. Pergunte: se o Espírito gerou o Santo dos Santos em Maria, ele tem poder para gerar santidade em você? Muitos acham impossível vencer o pecado. Mostre que o gerador de Cristo habita neles. Convide a turma a parar de tentar ser santo sozinho e depender desse motor divino interno. Agora entraremos na ressurreição no próximo slide. O Espírito Santo e a ressurreição. Subtópico 3.2. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. João capítulo 5, versículo 21. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. Explique que ressuscitar mortos não é truque de mágica, é prerrogativa de quem criou a vida. João 5, versículo 21. A ressurreição não foi um ato isolado, foi o amém unânime da Trindade sobre a obra da cruz. Todos participaram. Um médico usa o desfibrilador para reiniciar um coração. Na tumba, a Trindade aplicou o choque da vida eterna no corpo de Jesus. Só o dono da casa tem a chave. A morte trancou a porta, mas a Trindade tinha a chave da vida. Pergunte: se a Trindade se uniu para vencer a morte de Jesus, existe algum túmulo em sua vida que Deus não possa abrir? Muitos vivem como se seus problemas fossem maiores que a ressurreição. Encoraje a classe a crer que o mesmo poder que esvaziou o túmulo está disponível para eles hoje. Vejamos o papel do Pai e do Filho no próximo slide. O Pai ressuscitou o Filho.
Atos capítulo 2, versículo 24. O Filho declarou possuir poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. João capítulo 10, versículo 18 e capítulo 11, versículo 25. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Como lemos, Jesus mostra a autoridade própria. Ele não foi vítima passiva, entregou a vida e a retomou com poder. Em Atos capítulo 2, versículo 24, o Pai age como juiz que anula a sentença da morte, pois era impossível que ela retivesse o inocente. O Rei Pai assina o decreto de liberdade. O general Filho executa a ordem com sua própria força. Ambos concordam. O Pai abriu a porta por fora, justiça satisfeita. O Filho empurrou por dentro, vida indestrutível. Pergunte: você confia num Salvador que tem o controle do botão liga-desliga da própria vida? Jesus não foi ressuscitado como Lázaro, que precisou de ajuda. Ele é a ressurreição. João capítulo 11, versículo 25. Convide a turma a descansar na soberania de um Deus que domina a vida e a morte com autoridade absoluta. Agora veremos o papel crucial do Espírito Santo no próximo slide. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. O Espírito é o sopro que reanimou o corpo de Jesus. Em Romanos 8, versículo 11, Paulo garante: o mesmo motor que ligou Jesus vai ligar você na ressurreição. A garantia, a habitação do Espírito hoje é o sinal, entrada, da nossa futura ressurreição. Quem tem o Espírito tem a vida garantida. Imagine uma bateria conectada. Se ela ligou o motor principal, Jesus, ligará os motores menores, nós. A energia é a mesma. O Espírito é como um documento autenticado em cartório. Ele prova que seu corpo tem dono e será reclamado no último dia. Pergunte: você tem medo da morte ou confia no vivificador que mora em você? O cristão não encara a morte como fim, mas como pausa. O Espírito acordará o corpo no tempo certo. Encoraje a classe a viver sem medo, sabendo que a morte já foi vencida pelo Espírito que habita neles. Vejamos a conclusão de Paulo sobre isso no próximo slide. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. A atuação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. Em Efésios 1, versículo 13 e 14, o Espírito é o penhor, sinal de pagamento. Se Deus deu o Espírito, ele vai completar a obra, ressurreição. Só Deus tem poder sobre a morte. Se o Espírito ressuscita, ele é Deus. Não é uma força, é o Senhor da vida. Ao comprar uma casa, você dá um sinal. O Espírito é o sinal de Deus de que ele voltará para buscar o que comprou, nós. Antigamente, o selo do rei num documento era inviolável. O Espírito é o selo de Deus em nós. A morte não pode quebrar esse lacre. Pergunte: você vive com a certeza de quem já foi carimbado por Deus para a eternidade? Insegurança na salvação ofende o Espírito. Se ele é o selo, a garantia é dele, não nossa. Convide a turma a descansar na fidelidade desse selo divino e a viver à altura dessa marca. Agora entraremos na obra da santificação no próximo subtópico. O Espírito Santo e a santificação. Subtópico 3.3. O Espírito não apenas nos convence do pecado, João capítulo 16, versículo 8, mas também promove transformação, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Deus nos escolheu para vivermos em santidade, Efésios capítulo 1,
versículo 4, e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Em João 16, versículo 8, o Espírito atua como promotor de justiça, provando nossa culpa. Sem isso, não há arrependimento. Em 2 Coríntios 3, versículo 18, ele age como escultor. A santificação não é instantânea, é uma metamorfose diária, de glória em glória, até parecermos com Jesus. O Espírito primeiro mostra a sujeira, convicção. Ninguém toma banho se não se acha sujo. Depois ele faz a plástica na alma. Não é maquiagem externa, religiosidade, é mudança de natureza. Ele troca o coração de pedra por carne. Pergunte: você está sendo transformado ou apenas informado? O Espírito tem liberdade para apontar seus erros? Muitos querem o consolo do Espírito, mas rejeitam sua correção. Sem confronto, não há santidade. Convide a turma a pedir ao Espírito que mostre uma área que precisa mudar hoje. Vejamos como essa santificação é uma obra exclusiva de Deus no próximo slide. A santificação possui duas dimensões. Uma, posicional no momento da conversão, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, e outra, progressiva, como processo contínuo de transformação, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Acompanhe comigo na referência em destaque. Diz assim, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como acabamos de ler, sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso aponta para a santificação progressiva, uma busca diária. Já a santificação posicional, 1 Coríntios 6, versículo 11, é o que Deus fez na conversão. Nos separou e nos declarou santos de uma vez por todas. Um príncipe nasce príncipe, posição. Ninguém tira esse título dele. Mas ele precisa aprender a se portar como príncipe, progresso. A santificação é aprender a etiqueta do céu, já que somos filhos do Rei. Pergunte: seu comportamento combina com seu título de santo? Você busca a paz e a pureza? Sem santificação prática, o título de santo vira hipocrisia. A vida deve confirmar o nome. Encoraje a classe a não se acomodar na posição, mas a correr atrás do progresso espiritual. Vejamos quem é o autor dessa obra no próximo slide. Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade, porém requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 16, e adverte: não entristeçais o espírito, Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito não nos santifica à força. Ele habita e conduz, mas exige nossa resposta. É uma via de mão dupla. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, a ordem é positiva: andai, ação contínua. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, é negativa: não entristeçais. O Espírito é pessoa, tem sentimentos. Se você trata mal uma visita, ela se cala ou vai embora, metaforicamente. Pecado entristece o hóspede divino. O Espírito quer dirigir, mas muitas vezes insistimos em pegar o volante. Andar no Espírito é passar a direção para ele. Pergunte: você tem andado no ritmo do Espírito ou atropelado a direção dele? O hóspede está feliz em sua casa? Tristeza do Espírito gera frieza espiritual. A alegria volta com confissão e obediência. Convide a turma a pedir perdão por ter entristecido o Espírito e a entregar o controle hoje. Vejamos a conclusão da lição no próximo slide. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Esclareça que santificação não é autoajuda. O esforço humano falha, a ação do Espírito é permanente. 1 Pedro 1, versículo 2. Só Deus cria do nada, Gênesis, e recria o coração de pedra, Ezequiel 36, versículo 26.
Se o Espírito faz isso, ele é o próprio Deus agindo em nós. Nenhum exercício físico cura um coração necrosado. É preciso um transplante. O Espírito não melhora o velho homem. Ele troca o coração. Tentar ser santo sem o Espírito é empurrar um carro sem motor. Com ele, o motor liga e a viagem flui. Pergunte: você está tentando ser santo na força do braço ou na dependência do Espírito? Já desistiu de tentar mudar sozinho? O fracasso na santidade vem da autossuficiência. O sucesso vem da rendição ao Espírito. Convide a turma a parar de lutar sozinho e a descansar na obra transformadora do Espírito Santo. Agora vamos para a conclusão da lição. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da Igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Chegamos ao final de mais uma lição. Agora nossa próxima lição será a de número 9 com o tema Espírito Santo, o Regenerador. Professor, se este vídeo te ajudou e tirou suas dúvidas fazendo você se sentir mais seguro para ministrar, não esqueça de apoiar nosso canal. Deixe seu like, comente, inscreva-se e ative as notificações para não perder as próximas lições. Que o Senhor o use com ousadia e sabedoria ao ministrar essa lição, guiando suas palavras e abrindo o entendimento de seus alunos. Em nome de Jesus.